Já estamos de volta. No dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde alterou o status do surto de coronavírus de elevado para emergência de saúde pública mundial. A declaração serviu como um alerta para que os países começassem a se preparar para lidar com a doença que, na época, ainda não tinha chegado ao Brasil. Mais de 3 anos depois, no início deste mês, a OMS declarou o fim do estado de emergência de saúde. E a notícia foi recebida com a celebração do suposto fim da pandemia. Mas será que é isso mesmo? Apesar de termos muito a comemorar, é preciso entender o que o fim da emergência de saúde realmente significa. E para isso, convidamos o médico imunologista, Dr. Mário Lúcio Novaes. Bom dia, doutor. É um prazer te receber aqui mais uma vez. Bom dia, meninos. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez também. Então vamos conversar desse desfecho positivo que realmente traz um alívio pra gente, essa mudança de status aí da doença, mas não significa que é o fim da pandemia, né? Afinal, deixou de ser uma ameaça de saúde pra gente? Olha só, você decretar um estado de término de emergência internacional significa apenas que você tem hoje menor mortalidade, menor número de hospitalizações, menor número de pacientes nas UTIs. Isso é o princípio fundamental. Significa que a pandemia está sob controle? De jeito nenhum. Nosso número de infectados ele sobe a cada dia, principalmente em função de variantes que estão surgindo a cada dia. A Omicron hoje tem um número, na verdade, indefinido de variantes. Você começou circulando a Omicron B1A e agora já está na XBB, ou BXX, por aí como queiram chamar, mas de qualquer forma o número de variantes sobe muito. Então, qual que é o grande temor nosso da infectologia e da imunologia? É que as pessoas acatem essa norma como um fim de pandemia, ou que não tenhamos mais que ter cuidado algum, e o que você faz com isso? Você propicia que o vírus continue circulando, e à medida que o vírus circula, a possibilidade dele desenvolver uma variante mais grave, como era alfa, beta, gama, enfim, aumenta. Então o meu grande temor hoje é esse. Doutor Mário Lúcio, explica pra gente por que foi determinado o fim dessa emergência sanitária global da Covid-19. Como isso é determinado? A partir de quais dados? Isso é determinado por alguns parâmetros que a Organização Mundial de Saúde usa. Um, que eu já falei, é o número de internações, o número de pacientes graves, a mortalidade, que caiu muito, né, finalmente, em função da vacina e de cuidados primários da população também. Agora, sabe o que me preocupa um pouco? Vou te dar um exemplo do Brasil. Não é? O número de pacientes infectados que nós temos no Brasil hoje é uma incógnita. Por quê? Porque você tem muito teste de farmácia que não é notificado. Você tem muitos pacientes que ficam em casa com sintomatologia que também não fazem o teste. Conclusão, também não notificam. Então, a OMS pegou isso num critério mundial, baseado muito mais nas estatísticas de países que notificam muito. Países mais desenvolvidos, que têm maior rede de informação, maior rede de internet, né, para colocar o dado, do que outros países, fez uma média e colocou assim, olha, a mortalidade caiu, a hospitalização caiu, o número de idosos morrendo de Covid caiu também, então nós podemos reduzir um pouquinho a guarda. Mas não significa de jeito nenhum que a pandemia acabou. A pandemia continua, o vírus continua circulando com voracidade, porque o número de infectados sobe a cada dia, só que não com o perfil malévolo, vamos dizer assim, que havia antes. E apesar da gente poder respirar um pouquinho aliviado, a gente não pode deixar a peteca cair. Então vamos falar um pouquinho dos cuidados que a gente ainda precisa ter no sentido aí da higiene. Olha só, gente, quais cuidados eu acho que a gente aprendeu muito pouco com a pandemia, sabe? Então o primeiro cuidado de higiene que você vai ter é a lavagem de mãos com água e sabão. Serve para Covid? Serve para todas as outras doenças respiratórias. O segundo cuidado, evitar aglomeração intensa. Não é? Eu acho que a gente tem que perceber que estamos numa época de inverno, que as pessoas ficam mais aglomeradas, a janela fica mais fechada. Então, tudo que você puder evitar de ambientalmente respirar um ar mais carregado, seja de bactérias ou de vírus, não importa, é importante que nós façamos. Então, ter cuidado com o espirro, ter cuidado com a lavagem de mãos, ter cuidado com a aglomeração. Se for usar transporte urbano, deixar as janelas, se possível, abertas. Não é? As viagens internacionais, eu vou te dar um exemplo pessoal meu. Eu só viajo de máscara em 95, porque o ar do avião ele continua assim, irrespirável, né? É um ar que renova muito pouco. Não é? Então, assim, há que manter esses cuidados. Agora, se a gente também for levar em conta que tudo está normal, nós não teremos esses cuidados, porque a nossa índole, né, é cuidar menos, é ter menos trabalho com as coisas. Acontece aquele relaxamento, né? Aí relaxa,
a coisa complica de novo. E em relação ao distanciamento social, ele deve ser mantido em quais casos? Olha só, eu falo assim, quanto mais distanciamento social você tiver, melhor, não é? Agora, há situações em que isso é humanamente impossível. Você vai ter uma recepção na sua casa de Natal, vai ter uma festa de Natal e tal. Então, assim, o que eu falo é evitar aglomeração. Todo mundo junto num Rock in Rio, por exemplo. Sabe? Isso aí é meio complicado. Agora, quando tem uma situação domiciliar, eu acho até que hoje as pessoas têm um consenso assim, sabe? Se eu estou espirrando, se eu estou com o nariz com coriza e tal, eu tomo mais cuidado. Isso pelo menos a Covid ensinou pra gente. Então o distanciamento social, na medida do possível, ele deve ser mantido. Eu sou contra algumas medidas, sabe, que foram tomadas inclusive na cidade, no estado, que é a retirada de máscara em instituição de saúde. Por quê? Porque você está numa época de circulação alta de vírus da influenza A, vírus da influenza B, vírus sincicial respiratório, vírus da Covid. Então, na instituição de saúde que a pessoa já vai doente, já vai adoecida, não é? Então, eu acho que acredito que é interessante ainda o uso de máscara para proteger as outras pessoas, não a proteção pessoal, porque infectado você já está, não é? Então, assim, mas nem isso hoje está se adotando muito nos lugares, o pessoal entra da maneira que quer, né? Então, assim, eu temo muito isso nesse momento, não só para a Covid, mas para todas as outras doenças respiratórias também. A gente já falou muito de Covid aqui no programa, inclusive com a sua presença aqui com a gente várias vezes, ao longo, né, desde o início do Manhã Diversa, que a gente esteve aí em várias fases, né, da Covid, né, então uma coisa que a gente sempre falou muito foi com relação às máscaras e, inclusive, falando do exemplo dos países asiáticos que tem o uso de máscara como algo cultural. A pessoa tá anterior à Covid, né? Exato, a pessoa está um pouco doente, com algum sintoma gripal, algum resfriado, ela usa máscara. É um período do ano que tem mais transmissão, ela vai usar máscara e é culturalmente aceito. Enquanto que no nosso país, agora, a gente já tinha uma tendência das pessoas de não quererem usar máscara, muitas vezes até mesmo com a justificativa do clima, de ser um país quente, então é difícil, impossível a gente usar máscara, porque não é igual lá, enfim, certos argumentos nesse sentido. E aí agora, com o fim da emergência de saúde, as pessoas que optam por usar máscara, muitas vezes, são de certa forma até mesmo hostilizadas, né? Tipo, as pessoas olham torto, tipo, por que você tá usando máscara ainda? Esse negócio, por que você ainda tá usando julgadas, isso? Né? Exato, sendo que a pessoa tá fazendo algo que faz bem para ela e para o próximo, né? Sim. Olha só, culturalmente a máscara foi desenvolvida não só para doença respiratória. Países asiáticos, muito mais pela poluição também. Né, porque a poluição carrega um monte de situações, né, de doenças respiratórias junto, né? Então, assim, culturalmente, Japão, por exemplo. Japão, todo mundo usa máscara de rotina, independente da circulação de A ou B coisa. Agora, no nosso país, essa alegação de que a máscara esquenta, que é impossível usar máscara, isso é tudo uma alegação que não condiz conosco, né? O nosso problema é cultural. Nós não gostamos de coisas que nos incomodem. Né? É sempre assim. Então, assim, mas eu vejo que, na verdade, o uso de máscara é uma proteção individual, mas é muito mais uma proteção coletiva. Então, por exemplo, se eu trabalho, nos meus trabalhos hoje eu uso máscara persistentemente para atender meus pacientes, não é só para minha autoproteção, é para proteção também das pessoas que recorrem a gente. Agora, essa cultura é assim, sabe, Bárbara, ela é difícil de mudar. Eu acho que nós brasileiros, apesar das mortes, apesar da vacina, então, aprendemos muito pouco com o Covid no controle da doença respiratória. Então é muito difícil hoje, por exemplo, na minha casa eu chego, ainda lavo as coisas com álcool antes de guardar quando eu vou ao mercado e tal, né? Aí de me chamar de paranoico. Mas cada um vai ter o seu procedimento no que diz respeito à sua proteção e à proteção de quem vive com você. Ainda mais quando o excesso é esse, né? É o tipo de excesso, assim, que você não perde absolutamente nada, né? Sim. Fazendo isso. Só dá trabalho. Isso é verdade. Quem está acompanhando o nosso programa é o Marcos Benetelli, está acompanhando pelo YouTube e ele falou que está assistindo ao melhor programa da manhã. Obrigada, Marcos, pelo carinho. A gente fica muito feliz, né, de estar aí te fazendo companhia aos nossos telespectadores e companhia com tanta informação, né? Seguindo aqui o nosso bate-papo, doutor Mário Lúcio, você comentou sobre viagem, a questão de usar máscara no avião, né? Quais outros cuidados em relação à Covid-19 são importantes quando a gente está nesse processo aí de viagem? Olha só, viagem assim, viagem nacional, o país é imenso. Né? O nosso país é imenso, ele é maior do que quase a Europa. Então, o que acontece? Para a viagem nacional, foi abolido nos aeroportos o uso de máscara. Beleza, não tem problema. Agora, o avião é um ambiente complicado.
não é? Então, assim, nos aviões não está sendo obrigatório o uso de máscara também, usa quem quer. Eu penso assim, eu prefiro usar para viagens curtas ou longas, eu prefiro usar. Se eu vou, vamos dar um exemplo, daqui a São Paulo, de voo de ônibus, eu uso também. Fica a critério de cada um, sabe? Embora a obrigatoriedade não exista mais. Mas eu acho que quando você viaja, você tem que ter 2 cuidados importantes. O primeiro é degustar a viagem, né? Doente, você não degusta coisa nenhuma. Eu tive uma amiga agora que voltou da Líbia com Covid, por exemplo, só para você ter ideia. Então, assim, você tem que ficar na viagem com tranquilidade. Se a sua tranquilidade é usar uma máscara, é fazer sua lavagem de mãos com água e sabão, faça. Você vai ser hostilizado por isso? Eu acredito que não. Não é? É um costume que a gente tem que incorporar. Agora, se você acha que você está num ambiente que é propício, que isso vai de um julgamento pessoal, não é? Que está com pouca aglomeração, não usa. Corra-se o risco. Eu acho que todos nós somos bem grandinhos, né, para definir os riscos que a gente quer correr ou não. Agora, em aeroportos hoje, não tem tanta aglomeração quanto tinha 4, 5 anos atrás. Então, assim, já ficou mais fácil. Agora, sempre usar coisas descartáveis. Né? Se você está numa estação de trem, no aeroporto, coisas descartáveis. Lembrar que qualquer um desses veículos tem locais que todo mundo pega. Né? Então, lavagem de mãos, levar um álcoolzinho gel no bolso é importante também. Você pega um trem, pega um ônibus, pega um voo, qualquer coisa, você encosta em coisas que todo mundo encosta. Né? Então, você não sabe o estado da transmissão do que tem na mão do indivíduo que estava perto de você. E se é uma pessoa que toma cuidado ou não. Ou né? não, não é? Então, lá, pelo menos você faz a sua parte. Eu acho que o momento agora é assim, gente. Vamos comemorar o fim da emergência internacional. Olha, estou todo feliz, eu também estou muito feliz. Mas, assim, manter os cuidados, né, de lavagem de mãos, cuidado com os alimentos, usar coisas descartáveis na medida do possível. E se você está num ambiente que você acha que há uma possibilidade interessante de contaminação, não só de Covid, estende isso para todas as doenças respiratórias, é inverno, está quase inverno já. Então, assim, usa máscara e pronto. Vamos voltar ao nosso bate-papo falando agora sobre vacinação. Como que está a vacinação no nosso país? O que pode ser melhorado? Fala um pouquinho pra gente. Olha só, lamentavelmente, a cobertura vacinal proposta pela OMS, que é de 95% para praticamente todas as vacinas, ela não atinge níveis de 30% no Brasil. Então, só para a gente ter uma ideia, aquela população que abordar várias vacinas rapidamente, a vacina de Covid, por exemplo, você tem grupos que tem que ter 5 doses, 4 doses, 3 doses, de acordo com o organograma. Esses grupos, eles estão com cerca de 18% só de vacina de Covid feito, para uma proposta de no mínimo 80%. Então, quer dizer, é muito pouco. A gente, na verdade, não se protege nem protege o circunstante. Essa é a primeira coisa. Vacina de gripe, por que o Ministério fez essa situação de democratizar a vacina para todo mundo, que na verdade tem que ser assim mesmo. Quanto mais gente você vacinar, melhor. Mas nós estamos com menos de 30% de cobertura vacinal no Brasil hoje para vacina de gripe, cuja proposta da OMS é 95%. Isso em todas as idades, em todos os setores. Não é? Então, criança, por exemplo, está com menos de 30% de cobertura vacinal em função das vacinas que ela teria que tomar. Todas as crianças estão com vacinas incompletas, incompletudes estão infinitas. Então, fazer um alerta, que a pessoa leve o indivíduo para vacinar, leve a criança, leve todo mundo. E vamos fazer uma coisa que nós já abordamos também, Bárbara, que é a compatibilidade das vacinas. Né? Não há incompatibilidade, por exemplo, entre vacina de Covid e vacina de gripe. Você pode tomar as duas ao mesmo tempo. Outra coisa que as pessoas temem muito é reação pós-vacinal, que nem é chamado desse nome mais, né? É evento adverso, supostamente pós-vacinal. O que ocorre? Eu digo assim, o que eu tenho visto, né, de queixos com a vacina de Covid bivalente? Um pouquinho de dor local, um pouquinho de dor muscular, um pouquinho de dor de cabeça. É um pouquinho mesmo, porque não tem 20%. Não é jeito de falar, não, é um pouquinho mesmo. É um pouquinho mesmo. Menos de 10, 15% das pessoas sentem isso. Que são sintomas, né, e que você corrige com uma Novalgina, um remédio, um analgésico desse. Se a pessoa fizer parte dessa minoria, ainda assim é um efeito facilmente solucionável. E é frustro, porque não dura 24 horas.
Não é? Então eu costumo brincar assim, sabe? Qualquer efeito adverso de qualquer vacina é menor, é menos cruel do que qualquer sintomatologia de qualquer doença. Qualquer uma delas. Agora, e a gente tem que ter essas coragens também, né? Não é igual a Bárbara colocou para mim. Foi vacinar, não encontrou unidade aberta. Isso é um outro problema que a gente vê. Sabe? Para mim, as unidades de saúde podem até ser centralizadas para vacinação, mas tinha que ficar aberto de 8 da manhã às 6 da tarde, às 7 da noite. Sabe? Porque as pessoas trabalham, né? E o cara não vai deixar de buscar o pão de cada dia, de colocar o almoço na mesa para perder o tempo e cortar o ponto dele, sei lá como é que seja isso. E se a porcentagem da cobertura vacinal já está muito abaixo do esperado, sim, né? Tem que oferecer facilidades e não dificuldades. Né? Os fatores facilitadores que a gente aborda é isso, é o acesso, porque a pessoa que vai e não acha vacina, não acha a unidade fechada, só 30% volta. Então, primeiro, o acesso. Segundo, a gente falar, os médicos, profissionais de saúde, enfermeiros orientarem a vacinação, porque é muito mais fiel quando alguém com competências fala para você se vacinar do que você tomar essa atitude individualmente. Né? E terceira coisa é falar que evento adverso, gente, pós-vacina não existe. Quantas pessoas tiveram efeito adverso pós-vacina de Covid e comparativamente com quantas morreram de Covid? Pega só quantas morreram. Não é? Então, assim, é infinito isso. A OMS estima hoje que 7 milhões de pessoas morreram de Covid, uma estimativa. Só que essa estimativa chega a 20 milhões se você abordar os casos não notificados. O que é isso? Por exemplo, vamos dar um exemplo assim, países muito pobres, Congo, Sudão, esse negócio, não notificam as mortes. As mortes ocorrem e morreu porque tinha que morrer e pronto. Não se sabe se é de Covid ou de outra coisa. Então a estimativa ela é muito maior do que a gente tem de real. É a mesma coisa com os casos de infectados que eu já abordei. Né? O número de infectados hoje no Brasil é infinito, é imenso. Muito maior do que a gente tem de notificação na Anvisa, no sistema de saúde assim. Então, que as pessoas se vacinem, sabe? A luta da gente é sempre isso. É que as pessoas se vacinem, que a gente controle não só a Covid, a gente está com dengue circulando, a vacina de dengue já foi autorizada pela Anvisa, deve estar no mercado em 60 dias, entendeu? Uma coisa não elimina a outra. Uma coisa não elimina a outra. E é um país tropical tem doença infecto-contagiosa, não tem outro jeito. E a gente tem que cuidar delas. Vamos vacinar então. Aí a Jéssica de BH tem uma pergunta relacionada à vacina. Então vamos ver a pergunta dela aqui. Ó. O doutor acredita que vamos precisar vacinar todo ano para a Covid, como é com a gripe? Como que deve ser daqui para frente com relação à vacina? Deixa eu esclarecer umas coisas. Olha só, a vacina de gripe, cada dose que você toma, ela te dá uma proteção longa, uns 10 anos. Tá? Só que o vírus muda. Então o mesmo vírus que você tomou vacina esse ano, ele é diferente do que virá no ano que vem. Por isso que você altera a vacina. A vacina de Covid tem um perfil um pouquinho diferente. A vacina de Covid hoje, essas que nós temos hoje no mercado, que são vacinas que ainda estão em franco desenvolvimento, novas pesquisas e tal, elas vão dar proteção média de 6 a 8 meses. Então, Jéssica, eu acho que nós vamos ter que vacinar todo ano, a cada 8 meses, 9 meses, nesse momento, tá? A indústria está lutando muito para fazer uma vacina de durabilidade maior. Então, você vai ter que vacinar todo ano. Por quê? E com vacinas diferentes. Eu acho que o perfil vai seguir mais ou menos o perfil da gripe. Porque o que nós temos circulando hoje? A variante Ômicron. Alfa, beta, gama e delta já deu. Então é variante Ômicron. E a Ômicron, ela modifica muito, ela replica muito e modifica muito. Ela varia demais. Os sorotipos variam muito. Então, aos poucos, a gente vai desenvolvendo vacinas para essa variante, vacinas mais eficazes. Lembrando que a proteção da vacina de Covid para a morte é em torno de 90%. E para você não ter a doença, em torno de 60% a 70%, é um pouco menor. Então você pode ter até a doença branca, só não morre, que é importante, né? Então, nós vamos ter que vacinar sim, rotineiramente. Obrigada, viu, Jéssica, pelo seu comentário, pela sua pergunta. E a gente segue aqui de dúvidas do nosso público. Dessa vez é o Geraldo, de Juiz de Fora, e ele pergunta o seguinte: a telemedicina vai continuar com o fim da emergência de saúde? Ele está falando dos recursos, provavelmente, que são disponibilizados, né? Aqueles consultas virtuais e etc. Isso persiste ou com esse decreto também muda o cenário? Não, eu acho que esse cenário não muda nunca mais. Por quê? Porque o que acontece, Geraldo, que a acessibilidade ao serviço de saúde com a pandemia piorou muito. Piorou o acesso. Então você criou normativas para acesso. Por exemplo, quer ver? Uma consulta com psicólogo. Você pode fazer por online.
né, na grande maioria, se a pessoa se sentir à vontade, é claro. Uma consulta médica, se for uma consulta médica de coisa primária, fácil de resolver, olhar um exame, né, que uma coisa que não precise de examinar o paciente, que seja uma segunda consulta ou uma orientação. Ah, não, eu estou com dor nas costas, o que eu devo fazer? Eu vou procurar um nefrologista, uma coisa nesse sentido. Então, eu acho que, na minha visão, a telemedicina ela veio para ficar. Recurso online veio para ficar. Né, eu acho que não acaba mais e essas coisas estão se aprimorando, né? A capacidade de internet 5G ela permite que você não caia tanto a rede nos momentos cruciais, né? Porque você está fazendo uma consulta e cai no meio da consulta. Então é isso. Ou interrompe o meio da frase, né? Que tem uma informação importante. A gente viu isso muito na universidade, por exemplo, com as defesas de teses, de dissertações, né? Quase tudo hoje é online. E isso facilita muito, porque às vezes, eu consigo, por exemplo, fazer uma defesa de tese hoje com um profissional que está nos Estados Unidos, por exemplo, não é da banca. Então facilita muito. Então, na minha visão, os recursos de uso de internet melhoraram muito. A minha restrição com a internet são as mídias sociais, porque eu acho que tem muita coisa fake. Então isso dificulta muito a vida de todo mundo. E falar com as pessoas, se tiver uma dúvida, não procura o Dr. Google, não, procura um médico, procura um especialista, vai discutir com quem tem ciência da coisa. Porque às vezes a pergunta que você coloca no Google, ela é tão inespecífica, ele vai responder também de forma inespecífica, você vai achar que está tudo bem. Mas ou que está tudo horrível também, né? Mas normalmente a gente acha que está tudo bem, né? Porque normalmente as respostas são muito positivas. A gente já vai procurar pelo que a gente quer ler. Exato. Né? Então eu acho que a telemedicina veio para ficar. Com certeza. Agora falando um pouco dos grupos de risco, né, que com certeza foram aí um ponto de atenção muito enfatizado durante, né, desde o início, né, da pandemia da Covid. A atenção para esses grupos segue redobrada? Olha só, o grupo de risco que você coloca são pessoas com comorbidade. Vamos dividir isso em duas coisas, tá? Pessoas que são mais envelhecidos acima de 50, 60 anos, que não têm comorbidade, e pessoas em qualquer idade que têm comorbidade. Comorbidade que eu falo que é doença crônica não transmissível. Uma cardiopatia, uma hipertensão arterial, uma coisa nesse sentido. Então vamos lá. As pessoas hoje, o sistema imunológico está envelhecendo a partir de 55, 60 anos. Então, o efeito, por exemplo, de uma vacina de gripe em qualquer pessoa que tenha maior idade do que essa é menor do que se eu fizer uma vacina de gripe num indivíduo de 15 anos, por exemplo. Então, isso está relacionado à proteção. Num grupo, a proteção vai ser de 60%, 70%, o outro vai ser de 65%, 70%. Varia um pouco. Então, chama imunossenescência. Seu sistema imunológico envelhece com você, graças a Deus, né? Porque senão a gente ia ficar para a vida. Então, tem que dar lugar para outros, né? Então assim, essa é a primeira coisa. Então, esses grupos, eles vão continuar a sua vida fazendo suas vacinas normais. Já as pessoas com comorbidade, o poder protetivo da vacina para elas, dependendo da comorbidade, se usam corticoides, tem uma doença neoplástica, ele é muito inferior a 50%. Então, esses grupos vão ter que se revacinar, não só para a Covid, não, para todas as coisas, com maior frequência, com vacinas mais aprimoradas e sempre sendo colocados no ápice da pirâmide. Sempre vão ser vacinados primeiro. Por quê? Porque a mortalidade nessa população é maior. Se ele tem imunidade menor, independente de ser por vacina ou por doença natural, ele vai se infectar mais rápido, vai falecer mais rápido. Então, quando a gente coloca assim, há grupos prioritários para vacinação, é simplesmente vendo a capacidade desse indivíduo sobreviver ou não frente a tomar ou não a vacina. Então, os prioritários continuarão e tem que continuar. É a população idosa, né? A população que tem comorbidade, a população que vive em aglomerados urbanos, tem que continuar. E os outros vão seguir o ciclo normal das vacinas mesmo. E o Douglas de Betim, ele traz aqui algumas questões sobre a postura em relação ao Covid-19. Ele traz o seguinte: caso estejamos com sintomas, é recomendado ficar em casa? Vai ser como a gripe? E testagem, será necessário, né, diante de sintomas, testar? Vai ter nas farmácias? Ele traz várias questões, né, de como lidar a partir de agora com esse decreto e com a Covid. Douglas, eu penso assim, a doença mais fácil de tratar é aquela que você conhece. Ponto. Então nós estamos, só para você ter uma ideia, circulando hoje na cidade, nas crianças, vírus sincicial respiratório, que é uma mortalidade alta em lactente, Covid e vírus da influenza, tanto A quanto B. Então, eu tenho exames, Douglas, que me triam isso. Por quê? Porque antigamente você tratava o ponto de máximo. Quer dizer, dessas três, qual é a mais grave para o lactente, por exemplo?
uma gripe, eu vou ter que usar uma gama de remédios. Agora, quando eu sei a doença, todo o tratamento fica mais fácil, a evolução fica mais fácil, os períodos de isolamento são diferentes. Então, Douglas, eu acho que assim, idealmente, se a pessoa tem uma doença respiratória, procurar orientação médica para testagem. Vamos ver o que você tem. Eu tive, por exemplo, pacientes essa semana que tiveram influenza B, que ficaram internados 5 dias em UTI, para você ter ideia. Né? Tive crianças essa semana com vírus do sistema respiratório que também ficaram na UTI. Só que os tratamentos são diferentes, as condutas são diferentes. Então, sempre que se puder, isso na minha opinião, não tem nada de ficar em casa. É procurar a orientação que tem que ser dada, nós já discutimos isso aqui. Essas situações de lockdown, elas de ficar em casa, fica em casa. 1 hora você vai ter que sair. Né? 1 hora você tem que sair. E na hora que você sai, a sua ambiência é diferente, então a probabilidade de você infectar, o lockdown, gente, o fica em casa, ele só adia as coisas. O que é isso? Se eu não tinha UTI, eu adiei, ficando em casa, um monte de gente de ir para UTI. Mais nada, não significa que a sua imunidade aumentou ou diminuiu porque ficou em casa, de jeito nenhum. Então, na minha opinião, o ideal é você fazer testagem de tudo que você puder fazer. Não é? De tudo que você for sintomático, fazer testagem. Se antecipar, né? Se antecipar. Eu tenho... Tira um pouco disso, assim, eu tenho um sangramento urinário. Você tem que verificar o que é, ué. Não é? Eu tenho uma dor abdominal. Você tem que verificar o que é. A mesma coisa para a doença respiratória. Tem que verificar qual é, porque a partir do qual é, eu vou decidir o que fazer. A Juscelene Esteves está ligada no nosso programa. Juscelene, muito obrigada aí pela sua audiência. E agora vamos falar um pouco sobre os ambientes que a gente está sempre junto e que voltaram realmente ao normal já há algum tempo, como, por exemplo, creches, escolas, faculdades, outros ambientes assim, de que existem encontros sociais. Qual que é os cuidados aí que devem ser tidos a partir de agora? Quais são mantidos? O que é que muda a partir de agora nesses ambientes em que as pessoas estão juntas no cotidiano, né? No Brasil ainda não tem essa deliberação não, tá? Mas nos Estados Unidos, na Europa, voltou tudo, entre aspas, ao normal. Você vai ter a sua vida normal no cotidiano. Com um detalhe, se for detectado um único caso de Covid, um único caso, independe da massa de população, tá? Isso vale para 1.000 pessoas ou para 10 pessoas. Um único caso de Covid ou um único caso de de vírus da gripe, influenza A ou B, H1N1, H3N2, não importa. Esse local, ele sofre uma vigilância maior, né? E ele é isolado e as pessoas são testadas para ver se tem mais algum infectado. Isso é o ideal. Nós não conseguimos fazer isso no Brasil ainda. Então, o que eu recomendo? Que as pessoas tenham compromisso individual. Estou com coriza, vou ver o que é para depois assumir uma faculdade, uma escola, sei lá o que. Meu filho, a gente vê isso muito, meu filho começou com coriza, agora está com dor no ouvido, leva no pediatra para esclarecer que doença tem, porque se for Covid, por exemplo, ele não só não pode voltar para a escola, como a gente tem que alertar as outras pessoas que estão na escola para que tomem as atitudes que sejam pertinentes, não é? Então, eu sempre olho muito assim, o lado individual, que é o seu sofrimento, mas nós temos que ter ideia do lado coletivo. Não tem jeito de você ver numa coletividade se você não admitir que você tem que proteger essa coletividade também. E aquele senso de unidade. Sim. Né? Doutor Mário Lúcio, o que deve ficar ou deveria ter ficado, né, de aprendizado então desse período para a gente poder encerrar o nosso bate-papo de hoje? Vamos lá. A primeira coisa que eu percebo é que com a Covid nós nos tornamos muito individualistas. Né? Você se fechou no seu apartamento, na sua casa, trancou a porta, né? E acha que a Covid não entra. Essa é a primeira coisa. Então, tinha que acabar com esse espírito, sermos mais humanitários e mais comunitários. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu vejo é que a população ficou mais nervosa, né? Todos nós estamos mais tensos, seja no trânsito, seja no tratamento com as pessoas, né? Usando até palavras meio indelicadas com as pessoas, então isso tem que melhorar um pouco. A terceira coisa é que eu recomendo para todo mundo um dia sem tela. O que é isso? Ficamos ligados nesse negócio que está aí, notebook, computador, tablet, não sei mais o que, e parece que durante a pandemia isso resumiu nossa vida, né? É o que eu falo, durante o período de pandemia, as nossas roupas no guarda-roupa pareciam um espantalho, né? Então, a gente tem que mudar essa visão, pegar roupa, usar a roupa, sabe? Ser mais coletivo. E a terceira coisa é que nós aprendamos a respeitar não só os nossos vizinhos, as pessoas, os nossos circunstantes, mas fundamentalmente os profissionais de saúde. Que eu acho que quero fazer, já fiz isso uma vez aqui, prestar minha homenagem aos profissionais de saúde que trabalham na Covid. Não foi fácil, eu tive profissional que eu tive perda,
né, de corpo funcional. Eu tive profissional que adoeceu 2, 3 vezes com Covid e não desistiu de estar lá, dando assistência. Então, hoje, você chega num exemplo, num pai, por exemplo. A gente teve um episódio há 3 meses atrás, se não me engano, que a dona chegou no pai quebrando tudo porque queria ser atendida de qualquer jeito. Ela não era para ser atendida no pai, era uma adulta. Então, assim, quebrando tudo, queria bater na médica, jogou pedra na enfermeira. Quer dizer, é um comportamento, assim, inelegível, E que só piora. inaceitável, sabe? Porque eu acho que a gente tem que ter ideia da localização da gente, do tempo da gente, sabe? Então, assim, que nós aprendamos nos respeitar melhor, seja nos cuidados higiênicos, seja no lidar com as pessoas, né? Seja na vida cotidiana, né? O respeito é fundamental.